Olá, sou Charles Laveso e nesse vídeo quero tratar de um assunto que é comum no momento em que a gente está começando a trabalhar com luz e sombra nos nossos desenhos, que é o medo de escurecer demais o sombreamento e acabar estragando tudo que está sendo trabalhado. Na verdade, é normal ter esse receio, porque na nossa mente fica a ideia de que, enquanto está claro, beleza, ainda posso escurecer mais. Mas, se eu exagerar no tom, acaba complicando se precisar apagar. Eu mesmo passei por isso durante muito tempo e uma vez eu tive uma experiência que me fez mudar a maneira como eu observava o meu próprio desenho no momento em que eu estava trabalhando ainda as tonalidades. No começo da minha jornada com desenhos realistas, como muitos já sabem, eu pegava encomendas de retrato para desenhar. E uma vez eu fui entregar um desenho que eu fiz de um cliente, fui entregar a encomenda para o cliente e para mim o trabalho já estava concluído e eu estava satisfeito com o resultado daquele desenho. Eu entreguei para o cliente e me virei para ir embora. Mas quando eu me distanciei, ele levantou o desenho para mostrar para umas pessoas que estavam perto dele e tal, e nisso eu olhei para ver o desenho de longe. Eu já estava em média uns 10 metros mais ou menos de distância. Naquela hora eu estava vendo o meu desenho por um ângulo totalmente diferente que eu tinha visto até aquela hora. Porque até a conclusão do meu desenho eu só tinha observado ele de pertinho ali enquanto eu estava desenhando e tudo mais. Eu nunca tinha pensado na ideia de olhar o desenho de longe. Nunca tinha pensado que um olhar de longe me daria, de repente, a chance de enxergar o meu trabalho de uma maneira diferente. Então, naquela hora em que o cliente levantou o desenho e mostrou aquele trabalho, para mim que estava pronto, deixou de estar na hora, porque aí eu comecei a ver que ele estava muito claro. A pele do menino que eu tinha desenhado estava pálida, e eu percebi que aquilo não era o resultado que eu buscava nos meus trabalhos. Aí sabe o que eu fiz? Naquela mesma semana eu fui perguntar a um amigo desenhista o que ele achava dos meus desenhos. E eu queria que ele fosse sincero, realmente. Era para falar mesmo. E, na verdade, eu já estava pronto para a resposta, que não poderia ser outra. Ele virou para mim e me disse: Charles, eu gosto muito do seu trabalho. Você está melhorando a cada desenho que você tem feito, mas eu ainda acho que você precisa perder o medo de escurecer o seu sombreamento, porque seus desenhos ficam muito pálidos. Pronto, era tudo que eu precisava ouvir, que era uma crítica construtiva que me dava a certeza de que o erro que eu tinha identificado não era coisa da minha cabeça. Então, vai uma dica. Procure olhar o seu desenho de longe. Não precisa ser de 10 metros de distância. Uma coisa aí de 2 metros já vai te ajudar bastante. Mas não só olhar o seu desenho, mas também colocar a imagem que você está usando como referência ao lado. Tipo, para comparar os tons mesmo. Você coloca o desenho ao lado da referência, fica a uma distância comparando o tom das duas imagens. Tá? Outra dica é que você fotografe o seu desenho ao lado da referência e observe a foto que você tirou. Você vai perceber um monte de falhas que estavam ali passando desapercebidas enquanto você estava desenhando, ok? No próximo vídeo, eu quero falar como que eu comecei a trabalhar esse lance da tonalidade nos meus trabalhos, para que eles hoje chegassem num tipo de contraste que eu acho legal. Em outras palavras, o assunto desse vídeo não termina aqui, tá? Porque eu falei sobre olhar de longe o desenho e tal, foi uma dica. Mas
tem alguns tipos de imagens e formas de imprimir na impressora a sua referência que pode fazer toda a diferença na hora de desenhar e perceber os tons, ok? Então, fica atento aí no seu e-mail, porque a gente vai continuar essa conversa no próximo vídeo. Se você estiver curtindo esses vídeos ou tiver alguma sugestão de assuntos que a gente pode estar falando nos próximos, deixa seu comentário aqui embaixo, porque isso vai me ajudar, vai nos ajudar a oferecer um conteúdo cada vez melhor para você. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!